Boa tarde, senhoras e senhores. Essa audiência pública tem por objetivo debater a derrubada de barracas localizadas na orla marítima da Prainha, em Aquiraz. E o requerimento foi construído, esse requerimento é de minha autoria, foi construído para que nós fizéssemos aqui um debate chamando as mais variadas autoridades que possam contribuir para a pacificação desse problema. E eu convido para fazer parte da mesa o senhor prefeito do município de Aquiraz, o senhor Edson Sá, ou representante do senhor prefeito. É o senhor Francisco Cabral, por gentileza. Que é secretário de Meio Ambiente do município, né? Por gentileza. O senhor Carlos Augusto Matos Pires, secretário de Infraestrutura do município de Aquiraz. Aqui. Está presente? Ah, tem um representante do secretário de Infraestrutura? Senhor Márcio Freitas Pires. Representando o secretário, né? O senhor representa o secretário, né? Tá bom, por gentileza. O senhor Elvis Clésio Nogueira de Almeida. Presidente da Associação Ecológica dos Bugueiros de Aquiraz. Não veio? Não. Tem alguém que esteja representando os bugueiros? Bom, então resolvam aí entre vocês quem é que pode, porque eu chamarei um. É o nome do senhor? Everton. Everton Brito Matos. Por gentileza, senhor Everton. O senhor Clésio Jean Almeida Saraiva, superintendente do Patrimônio da União. Por gentileza. Obrigado. Senhor Sebastião Cordeiro Moreira, promotor público de Aquiraz. Foi feito o convite ao senhor Bismarck Maia, que aqui encaminhou o seu representante, José Valdo Mesquita. A senhora Terezinha Queiroz, presidente da Associação dos Donos de Barracas, por gentileza. A senhora Cleide Euclides dos Santos, presidenta da Associação das Rendeiras de Aquiraz. Não compareceu até a presente data, até o presente momento. Bem, o senhor deputado Lula Moraes, se quiser ter assento à mesa, é um prazer. Está numa outra comissão para discutir um outro tema. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Bom, esse requerimento é de minha autoria. Fui procurado pelos proprietários de barracas de Aquiraz, que contaram-nos dos problemas enfrentados com a prefeitura. Culturalmente, aqui no estado do Ceará e Brasil afora, foi por omissão do poder público municipal e também por omissão da própria União, se tornou comum a construção de barracas em áreas de uso de bem comum. Uso de bem comum. Qual era o papel do poder público municipal ou da União? De estabelecer os limites. Até esta linha não se pode construir nada. Mas foi deixando, os prefeitos foram deixando,
aqui em Fortaleza a mesma coisa. E as barracas foram sendo construídas, e a cultura de praias, deputado Lula, em nossa cidade, em nosso estado, a cultura que existe hoje é de nós termos, diferente de todo o Brasil, nós termos as praias com essas típicas barracas do litoral cearense. Que é, na verdade, um charme que se criou para nós, que vamos às praias, para o turista, que passou a ter na barraca um prazer a mais de, a poucos metros ou a poucos centímetros, ter uma barraca, pedir uma água de coco, pedir um peixe, pedir um refrigerante, uma caipirosca, o que for. Então, criou-se essa cultura ao longo dos anos. O prefeito de Aquiraz, as informações que nós temos, é que, sem qualquer contato com os barraqueiros, determinou que as barracas que estavam naquela localidade fossem demolidas. E assim aconteceu. Por conta dessas demolições, é que nós estamos realizando essa audiência pública. Ou seja, nem pode estar como está, ou seja, as pessoas invadirem terrenos de uso comum do povo, mas não se pode também, depois de se omitir durante anos e anos, se cria uma atividade para a sobrevivência, cria-se uma sobrevivência através daquele comércio, as pessoas têm seus alimentos daquelas barracas, e num abrir e fechar de olho, vem uma determinação judicial, ou uma ação do próprio Ministério Público, ou uma determinação do chefe do Executivo, mandando que essas pessoas que sobrevivem há anos e anos, às vezes passando de pai para filho, essas pessoas tenham retirado da sua vida o seu meio de sobrevivência. Agora, a bem da verdade, é bom que se diga que os grandes impérios não sofrem esse tipo de infortúnio. Eu vejo, por exemplo, o Beach Park. O Beach Park é dentro da praia. Para se passar pelo Beach Park, você tem que derivar, entrar num caminho que eles determinaram qual o caminho, e invadiram o que é do uso de bem comum do povo também. E ninguém foi capaz de chegar lá e demolir o Beach Park. Agora, uma barraca que é colocada por pessoas mais simples, que sobrevivem dessas barracas mesmo para sobreviver do seu alimento. E muitos que têm um empreendimento como o Beach Park, por exemplo, eles não vão necessitar de sobrevivência. Aquilo é luxo, é riqueza. E em nenhum momento o poder público se arvorou do direito de derrubar o Beach Park, que invadiu a praia até a beira da praia. Botou como quis. Né? Isso é uma opinião pessoal minha. Estou dando uma opinião de algo que nos incomoda também. Porque nem eu defendo que quem tem uma barraca vá usar o espaço comum de todos, não pode, acho que não pode. E nem pode também o poder público chegar e, de repente, tirar o meio de sobrevivência dessas pessoas. Porque vão transformar essas pessoas em quê? Marginais? Essas pessoas vão ter que ter uma outra atividade para manter suas famílias? E qual atividade, se essa atividade que eles aprenderam desde crianças? Porque muitos passam de pai para filho. Ali tem gente que o pai e a mãe era dona da barraca, passou para os herdeiros. Portanto, nesse sentido, nós vamos fazer aqui a discussão e vou chamar o primeiro para falar, a primeira para falar, que é justamente o lado que nos procurou, que está incomodado, que está ofendido e que está vivendo dificuldades. E em nome, para representar esses que estão em dificuldade, eu convido para fazer uso da palavra a senhora Terezinha Queiroz, que é presidenta da Associação dos Donos de Barracas. Eu queria saber, só para combinar, para ser isonômico. 5 minutos para cada, tá bom? Tá bom, 5 minutos? Dá, né? Tá bom. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na presença do deputado Heitor Ferrer e dizer que esse é um momento que a gente fica até meio sem graça, né? E, ao mesmo tempo, com muita coragem para discutir os problemas que muitas vezes fogem de soluções
nossas, né? Então, as barracas da Prainha são barracas que fazem parte de um projeto de padronização, construído esse projeto em 1990, mas não quer dizer que essas barracas tenham sido começadas ali. Então, são barracas que lá existiam há vários anos. Tem donos de barraca, como o deputado acabou de dizer, que hoje é o filho que sobrevive dela, ou o neto, né? Então, a partir de 90, foi um projeto de padronização. Houve esse momento, derruba, não derruba, derruba, não derruba, e nós nos organizamos em associação, e, na época, o doutor Meton, que era o Procurador-Geral da República, na época que nos ajudou muito, junto com o Patrimônio da União, com a Prefeitura de Aquirás, com o SEMAS, IBAMA, e a necessidade de um arquiteto para fazer o projeto e a gente buscar como construir. A Prefeitura, inicialmente, ia nos ajudar, mas, infelizmente, não aconteceu. E essas barracas, deputada, elas foram construídas com o suor de cada um. Devagar, devagar, e hoje chegou no que está. É verdade que alguns espaços eles foram sendo ocupados até pela necessidade de outras barracas maiores, que não faziam parte do projeto, ter, por exemplo, uma vasta área com estacionamento coberto, que os clientes chegavam na prainha e se dirigiam para elas. Quando não tinha mais onde ficar, voltavam e vinham para as nossas barracas. Então, a gente conversou com a Prefeitura na época e ela foi cedendo o espaço. Nós não cometemos arbitrariedades. Na época, foi convocada a Prefeitura e o secretário de Meio Ambiente, na época, foi de Turismo, teve representante do Patrimônio da União também, e houve uma certa discussão e uma permissão para que se fizesse nosso estacionamento e os quiosques, né? Então, não foi uma invasão propriamente dita. Agora, eu também não posso negar que as pessoas vão lá, estão vendo, quem vai mesmo, em loco, comprova como elas estão. Os espaços, realmente, hoje os espaços estão sendo obstruídos, mas a Prefeitura estava lá para fiscalizar, não é? E isso não foi feito. Então, o que a gente... houve uma notificação, o ano passado, em fevereiro, houve uma notificação que alguns espaços iam ser demolidos. Só que a coisa ficou guardada, engavetada, e num belo dia, agora, o mês passado, numa segunda-feira, de manhã cedo, veio lá um contingente de policiais, guardas municipais e maquinários, e o senhor prefeito com outras pessoas, e demoliram, inclusive, barracas que não tinham sido notificadas. Algumas notificadas não passaram por esse processo. Então, a gente quer continuar nas nossas barracas. O que nós estamos errados, nós não estamos nos omitindo em voltar a deixar o projeto como deve ser, mas a gente não quer medidas arbitrárias. A gente quer realmente, se tiver possibilidade de nós enquadrarmos alguns espaços, ou parte desses espaços, como nós estamos pagando o nosso RIP, se tiver essa oportunidade, claro, a gente vai querer fazer. Mas também, se não tivermos que voltar para o nosso local, voltaremos. Só que nós não fizemos isso, eu quero deixar bem claro, nós não fizemos isso arbitrariamente. Nós fizemos, na época, consentido com autoridades que nos permitiram que assim fizéssemos. Entendeu? Por isso é que nós estamos até aqui e iremos até mais na frente, se for preciso. Não tenha dúvida que, se disser, precisa falar com a presidente do Brasil, e eu estarei lá falando com ela. Então, o que precisar, nós iremos buscar nossos direitos, reconhecemos nossos deveres, e o que tiver de reconstruir ou refazer,
também estamos abertos para negociação. Eu solicito que os membros da comissão solicitem as inscrições. Depois da mesa, a palavra fica facultada aos que estão aqui a nos prestigiar nessa audiência pública. Todos terão o direito, quem quiser falar, manifestar aqui seu pensamento. É importante que se ouça agora o doutor Jean, porque ele é o superintendente do Patrimônio da União. Portanto, é uma palavra de extrema importância para que a gente possa até nos nortear aqui na condução desses trabalhos. Doutor Jean, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. É com grande prazer que eu compareço mais uma vez à Assembleia para tratar do assunto do patrimônio da União. Eu venho isso com o intuito de esclarecer o que vem acontecendo em toda a orla, não é só do Ceará, é a orla brasileira. As pessoas, por necessidade, a gente sabe, e outros pelo exercício livre do comércio, ocuparam a orla e algumas vezes de forma indevida, como o nobre deputado acabou de dizer, talvez por incúria do próprio poder público, talvez por não ter perna suficiente. Só para que os senhores tenham uma ideia, quando eu cheguei no Patrimônio da União, e já se vão aí 5 anos, eu cheguei e fui chefiar a engenharia, que é a responsável pela fiscalização, e tinha apenas 4 fiscais, para uma orla de 625 quilômetros. A gente conseguiu, fazendo relatórios para Brasília, para o pessoal do órgão central, sensibilizá-los de tal sorte que hoje a gente chegou a um efetivo de 15 servidores. E com este efetivo, a gente começou a exercer o nosso métier, que é exatamente fiscalizar as irregularidades que ocorrem ao longo da orla. Nesse ínterim, como realmente muitas pessoas que ocupavam terrenos de marinha com inscrição regular, que é o chamado RIP, é o Registro Imobiliário Patrimonial, no terreno de marinha com ocupação, e alguns até com o registro de aforamento, após assinar o contrato de aforamento, extrapolaram da área. Isso também é uma irregularidade. Você tem registrados 300 metros quadrados e, de repente, porque o comércio começa a prosperar, você puxa ali uma latada, né? Nesse nosso dizer aqui, bem cearense, vai ampliando, de tal sorte que há casos em que as pessoas chegam a mais de 1.000 metros quadrados. Aqui em Fortaleza, e eu tive a oportunidade de dizer isso numa matéria que ficaram de veicular no Fantástico e terminou não saindo, tem uma barraca que adquiriu uma de 77 metros quadrados e outra de 200 metros quadrados e conseguiu inscrever 3.000. Escreveu de forma regular, porque atendeu os normativos, e hoje ela tem simplesmente 14.000 metros quadrados. Uma flagrante desobediência à legislação. Não, não é não. É o Crocobit. Se o senhor quer saber, eu posso dizer porque está no processo. Viu? E a gente está cuidando porque é uma irregularidade. Está desatendendo ao patrimônio, que diz que você pode inscrever em área da União se você tiver uma benfeitoria construída até 27 de abril de 2006 e que não esteja em área de praia. Qualquer benfeitoria erigida, construída até 27 de abril de 2006, que é a data que vem na Lei 11.481, que recepcionou o ordenamento patrimonial da Lei 9636, ela pode ser inscrita no Patrimônio da União. Agora, para que seja inscrita, ela precisa que não esteja em área de praia, que é uma outra coisa. Uma coisa é terreno de marinha e outra coisa é área de praia. A área de praia é definida na Lei 7661, que já foi regulamentada pelo Decreto-Lei 500. Esse decreto traz as condições de aplicabilidade dessa lei, 7661, que define o que é praia. E nós temos aí um grande problema dos legisladores, porque é lei criada pelos nossos representantes que a gente tem que cumprir. E repare que o mar, ele vem avançando. Quando o mar avança, ele traz com ele a praia, que está no conceito da 7661. E a LPM não, que é o conceito do terreno de marinha. O terreno de marinha fica lá. Tem casos em que a LPM está dentro d'água. A linha imaginária, representativa da média das máximas marés de 1831,
uma vez lançada e homologada, encontra-se dentro do mar. O terreno, portanto, não é mais de marinha a 33 metros dessa linha. Mas a maré vem e com ela traz o conceito de praia, e aonde antes não era, onde era terreno de marinha, o mar cobriu, e hoje, onde nem sequer era terreno de marinha, você tem área de praia. Então essa área é considerada como área não edificante. Eis o problema. Quem tem uma benfeitoria construída já há 40, 30 anos, e que o mar avançou, hoje ele é obrigado pela lei, se a interpretação for feita na fria letra da lei, de retirar o imóvel, de retirar a benfeitoria. Então, esta é a questão. Na praia de Aquiraz, mais especificamente na prainha, onde é verdade, existe o Beach Park, que é muito citado, e que nós fizemos uma re-ratificação da LPM para saber se aquela linha passava dentro do Beach Park. A LPM, o Beach Park está fora, mesmo nesse novo levantamento. Porque a cota base é a cota 3. Então a LPM passa ao largo do Beach Park, mas é área de praia. E como área de praia, nós aplicamos a multa. Não é terreno de marinha, pelo conceito de terreno de marinha. Não, área de praia é área não edificante. Você pode construir em terreno de marinha e pode registrar se a construção for anterior a 27 de abril de 2006, que é a data que está elencada na legislação. O grande problema que nós temos para resolver, e que houve uma audiência pública já em Caucaia, no Ministério Público Federal, onde a gente construiu um termo de ajustamento de conduta, porque o mar avançou, ali, por exemplo, Iparana, Dois Coqueiros, Boichoco, e as pessoas, para defender o seu patrimônio, que a gente chama de alodial, áreas alodiais, que é áreas que não são terrenos de marinha, embora estejam na proximidade do mar, na orla, as pessoas construíram paredões de pedra. E isso é crime ambiental. E a multa do crime ambiental ela é pesada. Além do que ela implica em privação de liberdade, da cadeia. A lei patrimonial não dá cadeia, dá multa. E a gente aplica quando ela é descumprida. Mas a lei ambiental, uma vez descumprida, ela tem uma multa pesadíssima, que é concorrente com a nossa se a área for da União. Se, por exemplo, a área de praia estiver dentro do terreno de marinha, a gente aplica também a legislação patrimonial, porque nós não escrevemos, não há, portanto, autorização do patrimônio da União para que aquela obra esteja ali, para que aquele imóvel esteja ali. Portanto, ele leva uma multa do patrimônio da União e leva concomitantemente uma multa ambiental. E, se ficar caracterizado a má-fé na ocupação, pode dar cadeia. Então, a questão que está colocada é essa. Como é que a gente sai de uma sinuca de bico dessa? Então, isso foi pensado, não foi só aqui no Ceará, na orla brasileira como um todo. Então, hoje existe uma coisa chamada Projeto Orla, que, na realidade, denominou-se ou codinominou-se de Projeto Orla, mas, na realidade, é um plano diretor de utilização ordenada da costa brasileira. E esse projeto ele estabelece audiências públicas, há um trabalho que é feito com toda a comunidade, com vistas a, com a participação do poder público, as pessoas vão poder, dentro do projeto Orla, ocupar a orla, mas de forma ordenada. O que é praia não pode ser ocupado nem pelo projeto Orla. Agora, como eu não posso autorizar inscrição de ocupação de obras novas, o projeto Orla pode. E o projeto Orla, ele faz a sessão, após vários encontros e discussão, com a participação ampla da população e dos interessados, dos instamentos de comerciantes, do turismo, do meio ambiente. A gente promove, então, a sessão da área para a Prefeitura, que, numa instância tripartite, participando do Ministério do Planejamento, através do Patrimônio da União, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, é estabelecido uma linha de crédito através do Prodetur e Ministério das Cidades, para que o município que faça a adesão possa, com essa linha de crédito, fazer o reordenamento da orla. Isso está sendo feito aqui em Fortaleza. Eu ouço, não tenho procuração para defender, mas até por uma questão moral, eu ouço as pessoas falarem muito mal da prefeita, com relação ao que não está fazendo. Mas é porque as pessoas não têm ido lá no Vila do Mar para observar o que está sendo feito lá no Vila do Mar. Lá existe, com o projeto Orla, a construção do Vila do Mar, que está recuperando aquela orla, que era a área de risco
risco ambiental e risco de vida das pessoas. Está pegando a área que vai do cartódromo, ali em frente ao Escola de Aprendiz Marinheiro, e vai até a Foz do Rio. Se alguém tiver o cuidado de ir ali, onde antes era a Praia das Goiabeiras, onde você tinha ali uma série de comunidades que moravam na beira mesmo ali de terras caídas, junto ao mar, e que de vez em quando caíam casebres, casas, aquelas pessoas todas foram retiradas já, foram para áreas com moradia, e estão sendo construídas barracas padronizadas de tamanho razoável, com afastamento que foi negociado lá no Patrimônio da União, por dentro do projeto Orla de Fortaleza, que já está em andamento. A mesma coisa nós vamos fazer no Aldeia da Praia, lá no Serve Luz. E aonde se pretendia construir o estaleiro, que eu sou totalmente a favor da construção do estaleiro, totalmente a favor, traz divisa e recurso para o Ceará, mas ali onde ele estava sendo projetado, jamais. Jamais. Porque ali onde as pessoas têm possibilidade de desenvolver o turismo, até ecológico. E nós colocamos isso aqui, em algumas audiências que ocorreram aqui na Assembleia. De tal sorte que para lá, para o Titanzinho, para o Serve Luz, já está estabelecido, já tomamos conhecimento, já deu entrada lá. E a gente vai fazer a sessão para a Prefeitura para fazer ali o Aldeia da Praia, nos moldes do Vila do Mar, que é o que a gente espera que aconteça lá em Aquiraz, que é o que vai acontecer em Caucaia, que o prefeito já aderiu ao projeto Orla. Lá em Caucaia, nós, para conter o avanço do mar, autorizamos uma obra chamada Bag Wall, que o pessoal chama de Big Wall. O Big Paredão, ou Grande Paredão, não é. Na realidade, bag são sacos. O wall é uma parede feita de sacos de tamanhos razoáveis, preenchido com argamassa especial, de tal sorte que ele é colocado em 13 camadas, 12, 13 camadas, e faz a dissipação de energia do mar, quando vem trazendo o sedimento, o mar volta sem aquela força toda e deixa o sedimento. E a praia lá já está com a engorda natural. E ali o projeto Orla vai estabelecer a realocação das barracas da vila litorânea. Quem conhece lá sabe. Existem vários, eu estive já reunido com o pessoal, recebi um ofício hoje mesmo, da Prefeitura de Caucaia, para a gente reajustar o termo de ajustamento de conduta construído no Ministério Público Federal, para dali a gente possibilitar a realocação das barracas, para uma área que inclusive é alodial, nem de Marinha é, mas a gente está participando, porque temos alguma experiência, o pessoal gosta de chamar de expertise, né? Conhecimento da matéria, e a gente está participando no sentido de equacionar a solução daquele problema. É mais ou menos isso. Qualquer coisa e alguma dúvida que venha a ocorrer, eu procurarei, na medida do possível, tirar, ok? Bem, obrigado. Eu até não controlei o tempo, porque são tão importantes essas informações, porque ela é confusa e foi bem didaticamente exposta para mim, para quem está nos ouvindo, e para os senhores e as senhoras que são proprietários de barracas. Eu passo a palavra agora para o promotor público, primeiro os poderes, o poder executivo, né? Bom, então eu vou passar para o representante do senhor prefeito. Agora, veja bem, eu queria só, antes de passar a palavra, perguntar aqui ao doutor Jean. Quer dizer que o Beach Park ele está em área que jamais poderia estar? Não. Uma parte do Beach Park, quem conhece aqui sabe, que é aquela parte que adentra ali a parte de conceito de área de praia, aquela parte vai ter que ser retirada, e eles sabem disso. É um grande equipamento, o Ceará hoje é impossível pensar o Ceará sem um Beach Park, né? Exatamente. É impossível imaginar o Ceará sem um Beach Park, né? É impossível imaginar o Ceará sem aquele Marinas Hotel. Mas é inaceitável que a legislação ela não seja impessoal. Se não pode para o Chico, não pode para Maria, né? Aceitar que um hotel seja construído dentro da praia, aceitar que um equipamento, porque o poder econômico manda, chegue a fazer o que o Beach Park fez. Aqui na praia, no final da praia, aqui onde vende os peixes, aqui na praia de Fortaleza, foi construído um apartamento dentro da praia. Sabe quando é que isso muda? Quando nós pegarmos um juiz valente civicamente e mande demolir 25 andares. Aí nunca mais ninguém constrói. Construir em cima das dunas.
Ah, construiu sem alvará, sem a prefeitura ordenar. Um juiz que diga, pois pelo fato de ter violado a legislação, e todos nós temos que viver sob o império da lei, seja Chico, Maria ou Manel, preto, branco, rico, pobre, vai ser demolido. No dia que se fizer isso no Brasil, aí ninguém vai se amparar mais no seu poder econômico para violar a legislação votada pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara de Vereadores, ou pela Assembleia Legislativa. Mas um dia, doutor Jean, isso vai acontecer. Algum dia vai ter um juiz que vai dizer, foi construído ilegalmente, portanto ele não existe, esse equipamento. Bota abaixo. Aí o prejuízo não interessa. Construiu sabendo que estava errado. E o senhor, em vez do meio ambiente pagar, quem vai pagar é o senhor. Né? E ainda tem que recompor o meio ambiente que foi agredido severamente. Se me permite, eu gostaria de fazer uma colocação acerca deste assunto, pelo seguinte, porque numa das audiências públicas das quais a gente participou no Ministério Público, o doutor Macedo chegou a falar desse assunto das torres ali que ficam por trás da venda dos peixes. Aquilo era um ancoradouro, que era da Cibrasen, se não me falha a memória, e que foi adquirido em asta pública por um grupo poderoso que construiu aquilo dali. E hoje é tido como, no jargão dos juristas, entendido como teoria do fato consumado. Mas porque eles alegam isso. Agora eu entendo o seguinte, que você não pode fazer fato consumado dentro da ilegalidade, porque o fato consumado legaliza. Olha que coisa, né? Pois é. Então é preciso ter muito cuidado, não deixar que o desrespeito ao meio ambiente aconteça, para que não venha depois ser alegada a teoria do fato consumado. Porque é o que acontece ali. Bom, obrigado. Eu passo a palavra ao representante do senhor prefeito do município de Aquiraz, o senhor Francisco Cabral, que também é secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do município. Por gentileza. Obrigado a presença de todos aqui. Queria agradecer aqui o deputado Heitor Ferrer pela participação e esclarecer alguns detalhes que foram ditos aqui a priori pela dona Terezinha, representante da Associação das Barracas. Eu estava aqui observando que as palavras também do nosso superintendente, que com toda a sapiência dele, explanou bastante aqui sobre nossas dúvidas, né? Eu acho que ele esclareceu alguns detalhes importantes também. Com relação às notificações, a senhora alegou que em momento algum foram feitas notificações. Eu gostaria apenas de enfatizar que todas as notificações das barracas foram feitas, né? E estão aqui conosco as notificações, caso a senhora queira ver, está aqui. E ações à Secretaria de Meio Ambiente, embora seja um órgão novo no município, mas falando pelo próprio município em si, foram feitas diversas ações, inclusive no Beach Park mesmo, no sentido de fazer melhorar o trânsito, que ali existia um verdadeiro trânsito antigamente ali na frente do Beach Park. E já foi feito um trabalho de remoção daquelas barreiras que existiam de veículos, né? Ou seja, o município não está ausente no seu poder de polícia, né? Ele está se manifestando dentro das medidas possíveis. A gente vem enfrentando esses problemas. Agora, eu gostaria também de falar que, com relação à derrubada das barracas da Prainha, a prefeitura simplesmente atendeu a uma solicitação do Patrimônio da União, onde procurou-se, naquele momento ali, derrubar algumas barracas que vinham denegrindo até a própria imagem da praia. Eu tenho aqui fotos bastante claras, né, com relação a isso, que vocês podem ver. Eram barracas abandonadas, a maioria que foi derrubada eram barracas que já estavam abandonadas, causando um certo desconforto, não só para os banhistas, como os próprios habitantes da região, né, que não era interessante manter aquelas barracas ali. Então, seguindo a essa determinação do Patrimônio da União, onde a gente fez um ajuste, né, seguindo a determinação no sentido de ajustar aos tamanhos, porque o patrimônio ele cede, dentro da sua deliberação, um espaço, e esses espaços, por muitas vezes, quase nunca são seguidos. Então, a gente estava simplesmente cumprindo essa determinação, de fazer com que esses tamanhos cedidos pelo patrimônio fossem adequados e ajustados. Então, não foi feito não teve nenhum sentimento de prejudicar,
tirar o sustento, o ganha-pão da população e dos barraqueiros. Muito pelo contrário, a Prefeitura tenta fazer, através do projeto Orla, que é um projeto muito interessante, que vai beneficiar bastante todo o litoral, não só apenas do Aquiraz, mas, enfim, todos aqueles que se ajustam ao projeto, e vai tentar reordenar essa faixa litorânea para uso e beneficiar o povo de maneira geral. Guarde aí para você fazer a intervenção. Bom, eu passo a palavra então ao promotor, doutor Sebastião Cordeiro Moreira. Por gentileza, doutor Sebastião. A participação do Ministério Público Tá ligado? A participação do Ministério Público nessa celeuma que se criou em torno dessa retirada das barracas, da implantação do projeto Orla, é garantir a observância dos princípios constitucionais relevantíssimos, por exemplo, o princípio da precaução, e afastar que essa má aplicação que tem ocorrido em todos os segmentos hoje, principalmente da questão da orla marítima, da teoria do fato consumado. A teoria do fato consumado não justifica a existência, por exemplo, do beach park naquela área, ou pelo menos na área em que ele invade a faixa onde é proibida a edificação. Porque ela só justifica a aplicação dela quando há impossível a reversão ao estado anterior. Se há plena possibilidade, no exemplo citado pelo deputado Heitor Ferrer, se o cidadão construir um prédio de 17 andares, você não pode invocar a teoria do fato consumado para demolir, porque a demolição dele é plenamente possível. Hoje se tem tecnologia absolutamente que permite a demolição dele sem dano ambiental nenhum e exigir a recomposição daquele prejuízo que garantiu. E eu queria aqui assegurar, tanto ao município como aos barraqueiros, que são as partes antagônica desse processo de implantação desse projeto Orla, que o Ministério Público tem a posição firme, como eu disse, de garantir a observância do princípio constitucional. Dentre eles, o mais importante dele, que é o da impessoalidade, para evitar que sejam beneficiados uns e sejam retirados da implantação do projeto Orla aqueles que eventualmente possam, de certa forma, se opor à política partidária ou qualquer que seja essa conotação. É essa a nossa situação, a nossa posição. E a outra situação, essa questões que tem sido amplamente debatida na área, e ela se instaure um foro onde se possa todo mundo falar e ter voz igual, como se está se fazendo aqui nessa associação. Daí o Ministério Público se coloca também à disposição lá na Promotoria do Meio Ambiente para essa situação. Obrigado ao doutor Sebastião, promotor de justiça do município de Aquiraz. Senhor Elvis Clésio Nogueira de Almeida, aqui representando a Associação Ecológica dos Bugueiros de Aquiraz. Hein? O nome do senhor é o Kleber. Everton, eu chamei Everton. Ah, foi, eu chamei, é o Everton. Não, porque, na verdade, está previsto aqui o Clésio, mas você está, na verdade, na titularidade. Por gentileza. Boa tarde, deputado, aqui na qual eu cumprimento a mesa, no nome de todos que estão aqui presentes. O meu nome é Everton, eu sou filho da Prainha, meu pai é pescador e minha mãe é rendeira. E moro numa das praias mais bonitas do Brasil de Aquiraz, que é a Prainha de Aquiraz. Em relação à questão das barracas de praia da Prainha, como já foi salientado aqui, que houve sim uma capacitação para a executação do projeto Orla, mas interferido pela Prefeitura por certas atitudes arbitratárias. Eu queria falar também com o secretário e perguntar para ele, do meio ambiente, se ele conhece realmente o município de Aquiraz, porque ele, pelo que ele falou aí, ele não conhece o município de Aquiraz, não. Porque ele, para poder ser um secretário de meio ambiente, primeiro ele devia ver a questão lá do açude de Aquiraz, que está sendo aterrado. E também as caçambas que estão tirando vários aterros lá, que estão levando para outros empreendimentos. E em questão também que ele falou que algumas barracas de praia que foram demolidas estavam desocupadas, eu tenho que dizer para o senhor que o que o senhor está falácia, eu posso dizer que é mentira, porque algumas barracas lá tinham contratos de uso de concessão para outras barracas de praias, que na qual estavam sendo alugadas.
Eu acho que a forma foi totalmente arbitrária, porque algumas barracas, está aqui uma das proprietárias, está aqui a Júlia, a dona Marilá, que ainda está ali ainda, porque ela não foi, a barraca dela foi derrubada, mas é porque ela estava numa questão judiciária para poder ser resolvida. Eu acho que eu não estou aqui para poder deferir nenhuma tipo de situações. Eu nasci e fui criado lá, conheço a realidade. Eu convido o senhor a vir a participar e a conhecer a nossa comunidade. Faça como o deputado Heitor Ferri, que todo final de semana está lá cavalgando, lá naquelas nossas belezas naturais da nossa região. Conheça a fundo o nosso local, para quando o senhor vir falar aqui, o senhor saber o que o senhor está falando. Me desculpe o meu tom de voz, mas é porque eu sou assim mesmo, entendeu? E aí, enquanto o nosso superintendente, o senhor Jean Clésio, que na qual é muito bem recebido pela nossa comunidade, na qual ele foi lá, é uma pessoa muito bem louvável, está num cargo de totalmente responsabilidade. Foi uma das pessoas que saiu do seu gabinete, foi fazer audiência pública com a gente no dia que estava trabalhando, foi lá falar com a comunidade, explicar a situação, porque nós estávamos realmente aflitos pela situação. E em algumas questões, eu acho que a prefeitura devia ter pensado e repensar nas situações das barracas de praia da comunidade da Prainha, porque o mar está avançando e daqui a pouco eles vão ter que adquirir um outro espaço. Por que que a prefeitura não senta com a comunidade e discute um novo projeto, assim como foi citado pelo seu superintendente, que há recursos, tá entendendo? Por que não faz logo o sistema de saneamento básico lá da Prainha, que se tanto se fala-se, e vale também salientar que eu acho que também tem que ser muito bem pensado, pessoal. Eu acho que as nossas pessoas e as nossas comunidades, das pessoas que se encontram naquela localidade, são todas da comunidade da praia. Se você fizer um levantamento das barracas de praia da Prainha, é diferente das outras barracas de praia sobre a questão da Praia do Futuro e de Canoa Quebrada. Lá as barracas lá foram passadas de pai para filhos. Lá ainda são totalmente de filhos de pescadores lá. Não são de grandes empresários e grandes empreendedores, não. Lá quem sobrevive do local é pessoa da comunidade. Lá são as próprias pessoas que da comunidade que tem as barracas e suprir as necessidades da comunidade, deputado. Eu acho que o senhor conhece muito bem, assim como o outro lá, o secretário lá, devia conhecer e vinha verificar as situações que vem acontecendo na prefeitura. Eu acho que tocar na comunidade é uma coisa muito importante. Eu acho que saber chegar até a comunidade é uma outra forma também, principalmente o que é que você vai fazer e o que você pensa que tem que ser executado. Eu acho que você também tem que pensar muito bem que daqui a pouco vai ter um ano eletivo, pessoal. Eu acho que as coisas não se resolvem dessa forma, não. Eu acho que as coisas não se resolvem também desse jeito também, não. Eu acho que o senhor devia repensar e se for para poder fazer uma reorganização e uma reorganização, a dona Terezinha aqui, que na qual está representando os barraqueiros, já se propôs. Todos os barraqueiros aqui também já se propôs. Tá entendendo? Eu acho que também tem que ser pensado e muito bem analisado. Eu agradeço pela participação de todos que estão aqui presentes. Apesar de ter poucas pessoas da praia, eu acho que deveriam ter vindo mais gente ainda, que é para as pessoas poderem entender e a compreender que a vida é assim que se faz. É se conversando que se chega ao bom tempo. Muito obrigado pela presença e então uma boa tarde para vocês, pessoal. Eu vou. Depois tem outra rodada e cada um se manifestará novamente. Quem quiser se inscrever para defender o ponto de vista de cada um de vocês, o importante não somos nós só falando. O importante é quem vive o problema também, dá o seu depoimento. Bom, convido para fazer uso da palavra o senhor Márcio Freitas Pires, aqui representando o senhor Carlos Augusto Matos Pires, secretário de Infraestrutura do município de Aquiraz. Queria saudar a todos na presença do deputado Heitor Ferri. E, deputado, eu deixo a palavra facultada, tá, a um outro integrante da mesa. Bom, falta o... Secretaria de Turismo do Estado. Eu vou passar a palavra para o José Valdo, da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a minha presença aqui e pedir desculpa em nome do secretário Bismarck Maia, porque, em circunstância, uma reunião com o governador no Palácio da Abolição foi possibilitada de sua vinda. Seguinte, hoje o Ceará, bem como os outros estados do Nordeste, o fluxo turístico hoje, a sua segmentação principal é o sol e praia, né? Nós temos essa vocação, realmente. As barracas de praia são tradicionais, são conhecidas, são avaliadas nas nossas pesquisas. Nós fazemos pesquisas periodicamente junto aos nossos turistas e elas são avaliadas super positivo, né? Eles se sentem acolhidos, se sentem mais seguros, né? E realmente, hoje, Fortaleza, como Caucaia, aquela região do Cumbuco, Aquiraz, Prainha, Porto das Dunas, são realmente onde tem o maior fluxo turístico pela proximidade da capital. Hoje o fluxo realmente se concentra na capital e daqui há uma especialidade para o interior. Então, com certeza, todo turista que chega ao Ceará, eles frequentam essas barracas de praia e a gente consegue fazer essa mensuração dos seus indicadores de avaliação, né? São super positivos. Ao mesmo tempo, nós também discordamos dessa falta de ordenamento, dessa falta de planejamento urbano, né? Nós acreditamos que pode ser melhorado isso. Nós estamos com alguns projetos de capacitação, inclusive Aquiraz é um dos municípios que mais está sendo contemplado. Agora mesmo, recentemente, nós estamos fazendo curso na parte de idiomas, na parte de garçons, na área de cozinha, né? Então, nós estamos preocupados com a parte da qualificação profissional também dessas pessoas. Além disso, as barracas, elas geram emprego, geram rendas, né? E, em cima de tudo isso, a gente acredita que realmente é um equipamento essencial para a atividade turística. Ela pode ser melhorada? Pode, né? Então, eu acho que nós estamos justamente aqui nesse momento em busca dessa melhoria, né? É um fato que realmente deixa desconfortável essa parte, que acaba ficando um desconforto visual. Ontem mesmo eu fui lá na prainha, verifiquei que realmente existem algumas coisas que podem ser completamente reformuladas, mas estamos à disposição também para a contribuição dessa situação. Professor, obrigado ao representante da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, o senhor Valdo Mesquita. Antes de passar aos que pediram a palavra, eu quero registrar a presença de Márcio José Lima Benício, assessor da Prefeitura de Aquiraz, da Secretaria do Meio Ambiente, Tomás Antônio Cidrim Carvalho, também na Associação Marearte de Aquiraz, Tânia Moisés, da Associação Marearte, Cláudio Júlio, Barraca da Paola, da Prainha, Fernando Chaves, representando aqui o gabinete do deputado Dedé Teixeira, Ricardo Lima, assessor da Promotoria de Aquiraz. Obrigado pela presença de todos vocês. Doutor Jean, a audiência pública tem o desejo, no final, a gente faz essas audiências para intermediar conflitos, debater o assunto, a sociedade tomar conhecimento. Eu pergunto aqui a Vossa Senhoria, o que é que pode ser feito para que se contemplem os que estão com essas barracas no Aquiraz, na orla do município de Aquiraz, e contemplar a legislação, ou seja, qual o meio termo, se é que existe, porque a lei é a lei, o que é que pode ser feito no sentido de preservar, ou se está totalmente fora dos limites, infringindo a legislação, a localização desses empreendimentos comerciais. Muito bem. Alô, pronto, muito bem. É ótima essa pergunta, porque vai me dar a oportunidade de esclarecer, aliás, o que eu já havia feito na reunião com a comunidade lá. As barracas da Prainha, assim como muitas das que existem com RIP ao longo da orla, elas têm uma metragem. Foram inscritas
E a gente tem esse registro lá. Então, ela, mantendo esse registro e não estando em área de praia, elas estão regular. O problema é que houve, ao longo do tempo, e a presidente da associação colocou de forma muito clara, proprietário de barraca que criava uma latada, né, uma cobertura ali, para fazer uma garagem coberta, um estacionamento. O outro, vendo aquilo, e aquela do estacionamento atraía, obviamente, mais freguesia, também cuidava de fazer. Então, foram sendo, ao longo do tempo, criadas essas acessões, criadas essas expansões de área, e que não foram registradas no Patrimônio da União. A grande questão é, estas expansões, elas podem ser registradas? Depende. Se ela estiver em área de praia, não pode ser registrada e nem permanecer a barraca. Ocorre que barraca com registro, em tese, elas foram registradas porque a legislação permitiu. Então, suponha, você registrou a barraca, terreno de marinha, tem aquele registro, tem o RIP, vem funcionando normalmente. À medida que o mar recuou, você, como acontece na praia aqui do futuro, você vai criando barracas, aumentando, ampliando para o lado do mar, com o recuo do mar. Então, isso não pode, porque está construindo na área de praia. E nem pode fechar as ruas, que é o que a gente tem visto lá. Então, tirando essas barracas que estão fechando as ruas, e eu coloquei isso lá e eu acho que todo mundo entendeu. Tirando isso, e se adstrindo, se restringindo a área registrada no Patrimônio da União, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Inclusive, foi levantada uma questão que é crucial, que diz respeito à sanitariedade do ambiente, ao esgotamento sanitário. O Patrimônio da União, porque a área é da União, precisa autorizar a obra de saneamento básico. E a gente não pode fazer com a barraca estando irregular. Foi o que aconteceu na Praia do Futuro. Ali não se autorizou e foi uma briga com a CAGES, teve até o Ministério Público entrar, estadual e tal, porque é uma questão de saúde pública, mas ao autorizar eu estaria descumprindo a legislação. Eu não posso fazer isso sob pena de estar cometendo a improbidade administrativa. Então, esclareci lá também. Se a barraca estiver regular, ela pode até ter o seu ligamento de esgoto, né, água e tal. Mas se tiver em ampliação sem autorização, a gente tem que demolir. Eu pergunto também para conhecimento de todos. Essa competência de administrar essas barracas, de colocar, de tirar, é da União ou tem o município de Aquiraz, na pessoa do senhor prefeito, o direito de chegar e ele próprio fazer a demolição, ou tem que ser o Patrimônio da União? Muito bem. A demolição, quando da irregularidade, ela é feita pelo Patrimônio da União. Agora, o que é que ocorre na maioria das vezes? E isso é constitucional, porque está previsto na Constituição. O Patrimônio da União solicita o apoio do município. E, inclusive, porque também está na legislação, solicita o apoio da Polícia Federal. E para essas demolições, o Patrimônio solicitou? Para essas demolições foram feitas notificações há algum tempo atrás das irregularidades. A gente estava fazendo o levantamento e houve uma solicitação da Prefeitura porque pretendia fazer um reordenamento. E, ao invés de eu autorizar, eu iria, no caso, era pedir o apoio, porque compete ao Patrimônio da União solicitar o apoio do município na retirada das barracas irregularizadas. A iniciativa teria que ser do Patrimônio da União. A iniciativa para a demolição de barraca com irregularidade patrimonial é do Patrimônio da União. Agora, o prefeito, que aderiu ao projeto Orla, a pretexto de adequar as barracas que estavam irregulares, inclusive as que fechavam a rua, né, solicitou a autorização. E eu coloquei no processo, até porque nem precisaria colocar autorização, diz, as barracas que estejam irregulares, ocupando áreas não previstas ou fechando a rua, devem ser demolidas, porque é a legislação. E a gente não pode fazer diferente da legislação. E nessa área do Aquiraz, nós já podemos dizer, numa reunião posteriormente, quais são as que estão irregulares, até para a gente falar com o proprietário, fazer já uma advertência. Ou seja, sim, nós já temos catalogado todas elas para não chegar e se surpreender, como foi o caso, que me ligaram nesse sentido, que foram surpreendidos. Eu lembro. Inclusive, eu estava indo para lá e eu esclareci, eu acho que ficou bem claro. A gente está fazendo de novo esse levantamento, que eu coloquei para as pessoas que estão ocupando. E as pessoas sabem. Você tem uma barraca registrada de 200 metros quadrados. De repente, você está com 600 metros.
400 estão irregulares. Se a fiscalização chegar lá, porque é aquela história, a gente faz a fiscalização por programa ou por demanda. Se a fiscalização chegar lá e detectar isso daí, de ofício tem que aplicar a multa e determinar a demolição. A autodemolição, que a gente notifica para a pessoa em 30 dias promover a retirada do que está irregular. Não o fazendo, aí é que o Patrimônio da União solicita apoio ao município, ou pode, se for o caso, contratar a empresa, que é feito isso em Natal, foi feito em Macaé, no Rio de Janeiro. A demolição é feita, Maceió, a demolição é feita então por uma empresa contratada e pasmem não, porque é a legislação. O custo da demolição é imputado a quem deu causa à agressão ao meio ambiente. Então, além de pagar a multa pela ocupação irregular, a pessoa que está ocupando irregularmente, ela é obrigada a pagar a demolição, que geralmente em custos draconianos. O preço é lá em cima. Eu acho que eu expliquei, mais ou menos. Bem. Não, estando legalizada, não tem. Posteriormente, nós vamos... Já tem aqui 4 inscrições. Quem quiser se inscrever, solicita, que vai ser feito aí para cada um manifestar o seu desejo. Bom, nós estamos recebendo o comunicado do falecimento do ex-presidente José de Alencar. Então, eu queria, em nome da comissão, solicitar 1 minuto de silêncio. Eu queria que alguém cronometrasse 1 minuto. 1 minuto de silêncio. Bom, nós lamentamos, mas o exemplo do ex-presidente, ex-vice-presidente, é o exemplo de um homem que lutou muito para viver e deu uma lição de vida a todos nós, sempre muito bem-humorado para enfrentar esse câncer que carregava já há 14 anos, quando foi detectado a primeira vez, e vem passando por sucessivos processos cirúrgicos, de enfrentamento de internações, de UTIs, e de forma que a figura do ex-vice-presidente é uma figura de um cidadão, de um ser humano que desafiou a própria doença e, de certa forma, venceu. Porque quem carrega uma doença há 14 anos e chega aos 79 anos com a determinação de viver como ele viveu e dando ensinamento para que as pessoas também possam ter a mesma fibra, o ex-presidente é um exemplo de vida. Bem, todos da mesa já deram a sua opinião. Já falou. A réplica agora é depois das manifestações de quem está aqui a nos prestigiar também. E aí sim a senhora vai falar novamente. O primeiro a ser convidado a fazer uso da palavra é Tomás Cidrim, engenheiro civil, assessor, Associação Maré Arte. 3 minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado. Eu quero esclarecer a todos que eu fui convidado diretamente pelo gabinete do deputado e estou aqui representando a Associação Maré Arte. Tá certo? Hoje eu fui coordenador do projeto Orla até o dia 21 de fevereiro passado, quando se fez essa intervenção, da qual eu não participei e não fui nem consultado a respeito dela, e a partir dessa data já não sou mais coordenador do projeto Orla, embora seja engenheiro da prefeitura, trabalho diretamente com o secretário que está aqui presente, mas eu não posso me furtar
a colocar a todos os senhores o trabalho que foi feito de grande profundidade no projeto Orla e pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência para escutar o que eu devo falar aqui agora. Nós tivemos, dentro do projeto Orla, eu peço desculpa por falar novamente como coordenador, um pouquinho como na coordenação, mas não posso me tirar isso da minha história. O projeto Orla teve a sua atuação desde julho do ano passado, em que foi feitas 5 audiências rigorosamente, nas datas marcadas, rigorosamente com as comunidades que foram elencadas e colocadas como prioridade para o projeto Orla. Dentro dessas prioridades foi colocado como principal o pescador e a rendeira. E os seus, naturalmente, o pescador e os seus descendentes, as rendeiras e os seus descendentes. Por quê? Porque se nota que em toda e qualquer publicação do Estado, toda e qualquer publicação do município, se tem lá o motivo da jangada como sendo o motivo principal de atrativo do turista, da pessoa que vem de fora. Então, é um respeito a todas essas comunidades tradicionais se fazer a devida homenagem, né, tá certo? Muito obrigado, secretário. A essas 2 comunidades que são sustentáculos e que formam no imaginário das pessoas o Éden para onde as pessoas devem ir. Tá certo? Então, nesse sistema aí, nós pretendíamos ter sempre a tripartite na história. Governo federal, tripartite não, tudo que foi elencado no projeto Orla. Governo federal, através da Secretaria de Patrimônio da União, governo do Estado, através da SEMAS e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do projeto Orla, e as comunidades rurais, as comunidades que seriam afetadas por isso. O que levou a essa celeuma toda foi exatamente se fazer uma comunicação um ano antes, como o doutor Jean falou aqui, em 30 dias tem que ser resolvida essa situação. Não foi resolvida em 30 dias, um ano depois se vem com a ação que foi descabida. Na minha opinião, foi descabida. Eu coloquei isso muito claramente para o prefeito, coloquei a todos que estavam lá na hora, tá certo? E não havia justificativo para se fazer isso da maneira que foi feito. Primeiro, porque se tinha uma comunicação aberta e ampla com toda a comunidade. Segundo, porque toda a comunidade estava sabendo quem estava irregular, quem não estava, e estava disposta a entrar em um acordo para chegar-se a um denominador comum. Quarto, o que a prefeitura prometeu de saneamento básico, de regularização fundiária e de eletrificação, não foi cumprido. Então, quer dizer, fica só pelo lado do mais fraco ter que resolver a situação. Aí fica a comunidade olhando para um empreendimento como o Beach Park, já foi falado aqui, que avançou dentro de uma área não edificável, fica olhando para um empreendimento como o Itacaranha, que avançou até na parte alodial, que a gente sabe que avançou mesmo, tá certo? Ali não deveria ter aquela construção, ali devia ser derrubado aquilo dali, tá certo? Aí, se vai para a comunidade, se afeta ela. Essas coisas terminam dando esse tipo de audiência que talvez não fosse nem necessário se o projeto Orla tivesse continuando no seu passo normal, como vinha sendo feito. Bem, essa é basicamente a minha fala aqui com vocês. Eu quero agradecer ao convite do deputado e da audiência de vocês. Obrigado. Obrigado ao Tomás. Peço para fazer uso da palavra Júlia Cardoso, dona de barraca na área de Aquiraz. Queria dar uma boa tarde a todos, dizer que
Sou proprietária de barraca. Meu nome é Júlia Cardoso. Foi uma das que fui prejudicada com a medida arbitrária do prefeito mesmo, porque não tem outra pessoa, foi o prefeito que fez isso. As barracas, umas delas que foram demolidas, estavam em fase de construção, que teriam que refazer. A minha era uma delas. Eles derrubaram todo o estacionamento, que não tinha necessidade de fazer isso, porque se tivesse chegado para mim, tivesse me notificado, eu teria retirado sem problema nenhum. Deixar bem claro que nenhum dos barraqueiros da prainha estão dizendo que vai ficar como está. A gente quer fazer como eles querem, o patrimônio da União exige, e sem problema nenhum. Mas que chega até os barraqueiros, converse com a gente, diga como é que se deve ser feito, como foi do patrimônio da União, foi lá, conversou, explicou tudo para nós, como era que deveria ser feito. Nós concordamos, não é que ninguém está aqui dizendo, não queremos. Queremos. Agora a gente quer uma conversa com a prefeitura, porque o prefeito acha que ele é o dono da prainha, ele não é o dono da prainha. A prainha ali vive as rendeiras, os pescadores e a barraca, que é a maior fonte de renda que tem. Ali na prainha. A prainha não tem outras fontes de renda sem ser essa. Eu acho que a prefeitura deveria se preocupar em trazer a rota turística outra vez que antes tinha na prainha, não em tentar prejudicar os barraqueiros. Ela está prejudicando os barraqueiros. E isso está fazendo mal à população. Como é que essas pessoas vão viver depois? Daqui 1 ano e pouco, mais ou menos, mais na frente tem outra eleição. Ele vai estar lá, atrás dos votos da população novamente, como ele fez da outra eleição passada. Mas para chamar a população para conversar, ele não sabe. E isso fez muito mal à população, estão todos revoltados. Isso não quer dizer que a gente não quer um acordo com a prefeitura, que todos nós queremos, mas a gente quer conversar com o prefeito, não fazer reuniões de porta fechada como a última que ele fez. Muito obrigado. Próximo a fazer uso da palavra, Carlos Antônio Pereira, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Aquiraz. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa aqui em nome do excelente deputado Heitor Ferrer. E queria ser breve, rápido e objetivo nas minhas colocações. As intervenções que foram feitas na orla da prainha, por solicitação nossa, junto ao Patrimônio da União, na qual estamos cruzando os dados através do CIAPS, de todas as barracas da orla, nós já até solicitamos agora, recentemente, ao Patrimônio uma equipe técnica para nós iniciarmos o trabalho de demarcação das áreas, das barracas que se encontram na orla da prainha, não só da prainha, mas de todo o litoral de Aquiraz, para fazer a ratificação justamente nessas barracas que se encontram de forma irregular. Como o doutor Jean frisou aqui, que eu não quero me estender muito, obstruindo as vias públicas, sem o espaço adequado na parte da vigilância sanitária. E aí estaremos fazendo esse trabalho recente, após recebermos o parecer da Superintendência do Patrimônio da União, que já solicitamos já para o próximo mês, só não tem data definida, que o patrimônio que vai definir a data para iniciarmos dentro da orla da prainha, como prioridade a prainha, por ser uma área bastante extensa de todo o nosso litoral, que é o Barro Preto de Iguape, não se compara à extensão que tem a orla da prainha, e dizer que a ação que foi feita, a gente estava basado dentro do amparo legal da lei. E refrisar, como meu companheiro, o amigo meu Tomás frisou, a regularização fundiária está se iniciando já com data agendada, através do TAC, em termos de ajuste de cooperação técnica com a União, através do Patrimônio da União. Estaremos iniciando a partir do dia 5, agora de abril, tendo como as localidades Beira Rio, Iraque e as 13, são 3, logo para o dia 5, estão partindo a regulação fundiária, fazer a demarcação, levantamento de fotos, tudo. Temos como dia 19 do 4, a Lagoa 1 e 2, 3 e 4 no Iguape. Dia 3 de maio, Barro Preto. Dia 17 de maio, Japão e Beira-Mar, Avenida Beira-Mar, ou seja, a orla da prainha já tem como prioridade a parte da regulação fundiária. E ontem, em reunião com a comissão, com o comitê gestor, já definimos essas datas para partirmos na parte da regulação fundiária, para sondar de uma vez por toda esse ponto que vem passando no nosso município através de toda a faixa de praia, e vamos estar padronizando todas as barracas
conforme projetos, não um projeto anterior, mas um projeto que está sendo elaborado, que vai ser apresentado aos demais. E as barracas que foram demolidas, eu acho, no meu ponto de vista, estive à frente da operação, coordenando as demolições, e as barracas estão aí, deputado. Se quiser até ver as fotos aí, o estado que se encontrava as barracas, e uma, com a dona Júlia frisou aqui, que a barraca dela foi derrubada em nenhum momento, porque estava fechada a equipe do patrimônio da União, quando esteve lá, porque a gente temia ter algo dentro da barraca, mas o estacionamento todo foi derrubado por estar obstruindo uma via pública. Certo? Então, era só essas minhas palavras que eu queria fazer, e uma boa tarde a todos. Bom, obrigado. Tânia Moisés Rendeira, professora de História e Geografia. Boa tarde a todos, deputado. Professora de História e Geografia, o que é que eu vou dizer para os meus alunos, né, Paulo Vitor? O que é que eu vou falar para os meus alunos sobre o projeto Orla, que veio com uma proposta de respeito à cidadania e a gente vê, né, algumas interrogações. Eu sou rendeira, eu sou nascida na Prainha e tenho a honra de lecionar na escola onde eu estudei História e Geografia, e sou também especialista em Ciências Humanas pela UFC. O que eu observo aqui, com grande preocupação, é o desrespeito à cidadania. Foi uma ação arbitrária. Aí agora se usa o amparo da lei para se justificar. Para que serve o projeto Orla? Não é para que a gente participe dele, para que a gente, junto, discuta as ações e os problemas, para que não se amanheça 7h30 da manhã de uma segunda-feira e se tenha uma barraca, as barracas sendo demolidas. De quem partiu a história, de quem partiu a ordem. Ora, se diz que foi do senhor superintendente. Outra hora é da prefeitura. Ações que ficaram para ser discutidas com a gente no projeto Orla, agora, de repente, tem aqui, sabe, é exposto aqui sem a gente nem saber. Eu nasci e me criei na Prainha, sabe? E eu sempre vi os pescadores respeitando uma certa linha de pré-amal. Meu avô falava assim, que aqui é terreno de marinha, a gente não pode construir. Mas todas as casas de veraneios foram construídas na rua, certo? À frente da rua do meu avô. Não é, Celina? Até hoje a minha avó, que ela diz assim, eu quero continuar agora aqui, é aldeota, eu quero morar aqui, vou morrer aqui. Mas todas as casas foram construídas à frente. Por que não o Itacaranha? Porque os empreendimentos estão sendo construídos na Prainha, que é um local a coqueluche do momento. Está todo mundo de olho. Tem os resorts, acabando com a nossa paisagem natural, ninguém está lá. Eu quero saber, gente, é da área de preservação ambiental das nossas dunas, do Catu e do Pacoti, porque está sendo construído com a permissão, certo? E a gente, nós, filhos de pescadores, eu não, graças a Deus, que eu tenho minha casa. Mas a população da Prainha está se espremendo lá nas 13, trabalhando nessas barracas. Os pais dos meus filhos trabalham nessas barracas, certo? E não tem o respeito. Infelizmente, no nosso país, a gente enxerga o que a gente vê a todo momento, certo? É que quem tem dinheiro decide. E usa a gente. E usa a gente em reuniões para que a coisa apareça de uma forma correta e bonita, com a participação popular. Eu fui uma das que acreditou que uma ação feita essa das barracas iria ser, olha fulano, olha Terezinha, amanhã à tarde o teu
estacionamento vai ser demolido. Terezinha ia dizer o quê? Agora, para que amanhecer o dia, gente, numa segunda-feira, todo mundo cansado e passa o trator? O que é isso, pessoal? O que eu vou dizer para os meus alunos? Eu pintei uma coisa tão bonita do projeto Orla. Por que a gente não discute também aqui o grande empreendimento que quer tomar ali a área da base, da prainha, as dunas que estão se acabando? Se mudou até uma lei para que aquele resort fosse construído. Não é para construir mais nada em cima de duna. Não é para construir mais nada ali, porque não dá, não cabe. Agora querem expulsar a gente de lá? A gente não pode mais morar na praia, não? Vai ficar para os grandes empreendedores, para os portugueses, para os italianos, que eu não tenho nada contra, mas é uma recolonização. O que a gente vai fazer, então? O que é que nós estamos fazendo aqui, senhor deputado, senhor superintendente? O que é que nós estamos fazendo aqui? De quem partiu a ordem, já está lá demolido, se falou em preservação, mas os detritos ficaram no chão lá, se jogou, não se preocupou com fossa, se preocupou com nada, passa o trator e pronto. Vai passar o trator por cima da gente também? Nós estamos com uma escola caindo. Graças a um abaixo-assinado, está fazendo lá uns paliativos. Eu queria, no patrimônio, que o Patrimônio da União reservasse uma área da prainha para que garantisse que as nossas crianças vão continuar estudando na prainha. Que nós vamos continuando a morar lá, porque estamos nos espremendo nas 13, a violência está grande. Quais a perspectiva para os meus alunos? O que é que eu digo aí, Paulo Vitor, para ti? Tu continua estudando, né? Paulo Vitor, vale a pena estudar. Tu pode ser alguém na vida. Para concluir. Então, eu faço parte de uma comunidade tradicional, né? Eu acho que 99% aqui das pessoas que estão aqui da prainha fazem parte dessa comunidade tradicional. Nos respeite. E o senhor Carlos Mariano, que já é um conhecido nosso, com relação também a um processo que rola do Patrimônio da União, com relação ao Centro das Rendeiras da Prainha, certo? Ele se equivoca um pouco, às vezes, nas ações. Não sei. Às vezes eu até admirava esse cidadão, mas ele tem cada coisa agora que eu fico assim de boca aberta. Gente, nos ajude. Não vamos sair daqui sem uma esperança, não. Certo? Muito obrigada. Tá bem, obrigado. Convido Francisco Carlos Marinho, garçom. Boa tarde. Queria agradecer ao deputado Heitor Ferrer pelo espaço que ele deu para a gente, pelo apoio no começo da reunião pelos barraqueiros, que foi um apoio que os barraqueiros e a população da prainha têm que visar e valorizar esse tipo de pessoa que nos, como se diz, nos apoia. E falar também para o representante do senhor prefeito Edson Sá, que sobre como se diz, que o senhor mandou lá, eu não sei falar bonito, eu sou garçom, eu não sei falar bonito, eu sou da terra, nasci e me criei lá. Com as minhas palavras eu vou falar, certo? O papel que foi dado aos barraqueiros, que foi dito aqui, que era para a derrubada das barracas, que na barraca onde eu trabalho, infelizmente, não chegou. Foi feita uma reunião na barraca do seu Zé Maria, com o Josimar de Castro, o ex-secretário do Meio Ambiente, e ele passou para a gente que não seria feito nada de derrubada no momento das barracas,
Ele falou para a gente também que quando fossem derrubar as barracas, seria avisado para a gente com antecedência, certo? O que foi dito de barracas desocupadas, está certo? Está certo. Mas não vazias. Como a barraca do nosso amigo que saiu agora, não está aqui, mas tinha cocos, cervejas, tinha refrigerante. Quer dizer, tinha dinheiro que ele investiu lá, né? Mercadoria que valeu o suor de vários trabalhadores, inclusive, não o meu porque eu não trabalho lá, mas foi dinheiro que ele gastou com isso. E eu queria até falar também que quando eles chegaram lá, eles não avisaram assim, ó, eu vou pegar a tua barraca, eu vou demolir porque ela está, como se diz, ela não, irregular, não é isso? Não foi dito. Foi feito uma violência à nossa comunidade, em peso, um desrespeito, como falou Tânia, uma das nossas professoras da nossa escola, que eu também estudei lá. E hoje eu estou aqui junto com várias pessoas da Prainha para saber e perguntar às pessoas grandes, né, que podem resolver por nós certos assuntos, o porquê de tanta destruição. Porque houve o falar de organização. Destruição, não. Organizar, padronizar, mas nunca destruir. Tem que ser falado, porque tem que ser o respeito entre pessoas. Pode ser ela um mendigo da rua, pode ser ela o engenheiro geral de qualquer mega empresa, como a Coca-Cola, né? Todo mundo conhece. O respeito tem que ser igual para todas as pessoas, independente dele branco, dele preto, dele mestiço. E queria fazer também uma pergunta ao representante do Patrimônio Público. O Riviera, que é o resort que foi construído agora, lá na Prainha, ele tem um paredão que corta toda a nossa parte que eu, quando era criança, costumava passear, andar, brincar, que nós conhecíamos como Marambaia. Hoje é o resort. Hoje tem campos de golfe, né? Hoje tem chalés dentro das lagoas, não é? Tudo artificial, mas antes tinha os coqueirais, tinha uma lagoa que não era artificial, era uma lagoa natural, onde eu tomei banho, onde várias pessoas da comunidade também tomaram banho e que hoje são privadas, porque não é da prefeitura ou do patrimônio da União, é da população. É de toda a população. A população também tem que usufruir daquilo que desde o começo dos tempos a gente conhece como Prainha. Muitas pessoas se espremeram lá na Prainha para poder conseguir uma vaga lá nas 13, porque não tem mais espaço, né? A gente está tentando, como é que se diz? Encontrar um espaço para criar os nossos filhos, certo? E trabalhar, porque nós vamos arregaçar as mangas para trabalhar como nós sempre trabalhamos, porque nós trabalhamos muito, nós somos pessoas que gostamos de trabalhar, porque senão hoje nós não estaríamos aqui, porque aqui nós queremos trabalhar na verdade, né? E eu queria pedir, por favor, a todas as pessoas que estão movendo essas ações do projeto e de tudo, que colocassem um pouco mais de respeito, né? Nas suas, nos seus fazeres, nos seus impulsos, porque às vezes são impulsos. Vamos fazer porque não tem ninguém. Eu acho que é porque não tem ninguém pela gente, né? Mas um dia pode ter uma pessoa pela gente. Eu queria só agradecer mais uma vez ao deputado Heitor Ferrer
e o pessoal da Prainha que compareceu aqui hoje, que eu acho que é muito importante para a gente aqui. Bom, não há mais nenhum inscrito dos que foram convidados, que estão aqui nos prestigiar nesse auditório. E a dona Francisca, dona Terezinha, gostaria de mais uma vez fazer uso da palavra e está concedida a palavra à senhora. Aleluia. Muito obrigada, deputada. Primeiro, é um constrangimento a gente ser desmentida quando a gente não contou mentiras. Se eu tivesse falado alguma mentira aqui, senhor secretário, eu daria a mão à palmatória, entendeu? Eu não disse que não tinha havido notificações. Eu disse que notificações existiram, elas aconteceram, foi em fevereiro do ano passado, e de lá até janeiro desse ano não tinha havido nenhuma segunda notificação. E disse também que barracas que foram demolidas não estão nessa relação de notificação, e eu vou mostrar para o senhor. Eu tenho a cópia, igual a cópia que o senhor tem, porque eu tenho uma cópia de lá de dentro da prefeitura. 3 barracas foram demolidas que não foram notificadas. Uma que foi demolida nem poderia ter sido demolida, porque ela estava sob júdice. Então, não poderia, de maneira nenhuma, ter sido cometida uma medida daquela, continuo dizendo que é arbitrária. Então, o que eu queria dizer, a Júlia até, graças a Deus, até falou o que eu gostaria de dizer, mas eu vou só reforçar. Tem muita coisa para ser feito na Prainha, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na Prainha. Dinheiro tem para ser feito, porque a nossa associação, há 3 anos, ela ganhou um projeto de R$100 mil que foi para dentro da prefeitura, que seria para colocar cataventos nas nossas barracas, que nós pagamos energia alta, iluminação pública cara, e nós não temos iluminação pública. Entendeu? Então, saneamento básico é ultra primordial, necessário e vital. Nós não temos. Um centro das rendeiras, que congrega visitantes, turistas, está lá. A mercê não sei de quê. Elas, coitadas, estão... Infelizmente, não pôde vir representante aqui, mas são ações que a prefeitura poderia estar executando. E eu diria, viu, Júlia, que não é quem tem dinheiro faz, não. É quem tem dinheiro e poder. Chega e faz. Infelizmente, quando a gente não tem o poder na mão... Vou já terminar. Terezinha, não, é importantíssimo que a senhora fique ainda para falar. O que é que a senhora sugere aqui perante o Poder Público Municipal, o Patrimônio da União? Porque o importante dessa reunião, e a senhora veio mais nessa intenção, é saber qual deva ser o procedimento adotado para que a gente saia daqui mais ou menos sabendo o que vai acontecer. Perfeito. Sabendo a segurança que as pessoas que estão lá localizadas, qual é a segurança que elas terão com relação às suas barracas, se nós pudermos ter um relatório dessas barracas que vão ser demolidas para o projeto Orla, quem é que está irregular, as que estão garantidas para não sofrer o tormento de amanhã serem demolidas. Então, eu queria que nós afunilássemos aqui a nossa reunião, a nossa audiência, para sair daqui com uma coisa pacificada, resolvida, dentro do que for possível, tanto pelo Patrimônio da União, pelo Poder Público Municipal e pelos interesses dos barraqueiros. O que é que poderia ser, o que é que a senhora sugere para uma solução pacífica desse problema? Pronto. Primeiro, qualquer intervenção na população, a população é a primeira a ser consultada. Primeiro. Segundo, com relação às nossas barracas, estamos irregulares em algumas áreas. Nós, em momento nenhum, Evandro frisou aqui, eu já tinha frisado isso, o doutor Jean sabe também. Então, nós não estamos nos omitindo que tem áreas, espaços de acesso ao público que está sendo obstruído, que a gente não tem problema, vai fazer essa desobstrução. Eu estou até surpresa que o senhor Mariano disse ali que tem um projeto, entendeu? Que projeto é esse que tem para a Prainha, que nós não estamos sabendo, não fomos
consultado, não sabemos. Vai ter um projeto que vai tirar nossas barracas do lugar, vai botar para outro e a gente não está sabendo? Que projeto é esse? Então, vai ser demolido? Vai, tudo bem. O Jean falou muito bem, 30 dias, avisa, Terezinha, tua barraca está irregular. Se ela estiver irregular, 30 dias tem tempo para eu pegar meu material, saber o que eu vou fazer e devolver ao espaço público o que é dele. Não tem problema nenhum. O que não pode ser feito é, como bem a Tânia falou, numa bela segunda-feira, você amanhece o dia, olha, o prefeito está aqui, derrubando tudo, entendeu? E não é para ser assim. Houve a notificação, mas demorou tanto que caducou o prazo. Entendeu? O que a gente quer é que o que vier para nós sejamos consultados antes que a coisa chegue. Entendeu? A única coisa que eu sei que a gente não pode ser consultada e chega e mata e atropela é tipo um tsunami, um terremoto. Então você nem. Mas até tem um aviso antes, entendeu? Tem aqui, está dizendo que vai ter, ninguém sabe que hora, mas daqui para amanhã talvez todo mundo corre. Mas do jeito que foi pior do que um terremoto. Bom. Chegou e derrubou. Eu agora queria. Só um momento, deputado. Eu queria agora, quando a senhora concluir, transferir. E eu queria que a senhora concluísse, para o município nos dar também essa garantia. Por isso que eu queria que a senhora concluísse. Pronto. Só concluindo, uma das barracas que foi demolida, não foi demolida com um rapaz que dorme lá dentro, porque ele tinha saído para comprar o pão do café da manhã. Mas se ele tivesse ficando dormindo mais tempo, eu acho que ele teria sentido, entendeu? Então, o que a gente quer é que o poder público de Aquiraz, é que o prefeito, prefeitura e todos os seus assessores não tomem mais medidas arbitrárias desse tipo. Precisa do espaço, convoque a gente, entendeu? Que tem um termo de conduta para ser seguido e que a gente, em momento nenhum, vai se omitir de conversar, de deixar o correto no correto, entendeu? Nós não nos omitimos. A gente quer ser informada e convocada para discutir. Tá bom. Bom, eu ia passar a palavra ao doutor Francisco Cabral, mas o promotor, o doutor Sebastião, gostaria de falar, por gentileza. Só ouvindo, insistindo nesse tema, de colocar o Ministério Público, de colocar o Ministério Público como uma pessoa que pudesse, ou a entidade que pudesse servir, fazer a mediação entre vocês, porque em termos legais, deputado, no momento em que você notificou, você já constitui imóvel, quer dizer, você já sabe, a senhora mesmo confessa e admite que já estava irregular. Depois vem a notificação. Essa notificação de 30 dias, a partir do 30º dia, que não foi demolida, ela já continua a ilegalidade reiterada e ela se renova dia a dia. Então, quando o município, o departamento, que seja, ou a Polícia Federal, ou qualquer uma dessas entidades que estão autorizadas a auxiliar o Serviço de Patrimônio da União nessa demolição, ela chega, ela não precisa avisar. Olha, eu avisei, reavisei e agora vou avisar de novo para derrubar amanhã. Então, essa questão que eu estou dizendo, se fosse possível, se as partes concordassem, colocaria o Ministério Público aqui para fazer essa intermediação. Bom, eu acho importantíssimo, porque nós sabemos da imparcialidade do Ministério Público, do seu papel de 88 para cá, que é a nova Constituição. Portanto, é uma segurança. Então, o Ministério Público se oferecer para estar intermediando conflitos e, obviamente, em defesa da legalidade, eu acho que é muito importante que esse oferecimento seja aplaudido e aceito. Deputado, então quer dizer que ia ser feito um termo de conduta. Aí onde está a solução? Não. O que é que eu pedi à dona Terezinha? Uhum. Que ela externasse o que é que ela queria. Uhum. O que é que eu, antes do promotor falar, eu disse que ia passar a palavra para o município, que vai nos dar aqui, vai nos externar o que é que ele pode nos garantir com relação aos termos que ela falou. Ou avançar. Né? O poder público olha, é bom que se saiba que todo o poder público é sustentado pelo povo. Eu sou empregado de vocês. O meu cheque que eu recebo no final do mês, o meu salário, é pago por vocês. O salário do prefeito de Aquiraz é pago pelo povo do Ceará e pelo povo de Aquiraz. É pago pelo ICMS lá da venda dos peixes que vocês vendem.
né? O promotor também é empregado de vocês, como eu sou. Então, tudo vem do povo. E em respeito a nós que temos que respeitar esse povo que nos sustenta, quando existe conflito, as instituições, a intenção é de que eles se resolvam respeitando de onde o poder emana, que é da sociedade, que é do povo. Por isso que eu peço aqui agora a palavra ao pois não. Tem que se resgatar urgentemente, resgatar a confiança mútua. Tanto a associação tem que voltar a confiar no município, porque o diálogo não pode ser travado a partir da desconfiança mútua. É exatamente por isso que eu pedi a dona Tereza que fizesse aqui a sua exposição, no sentido que ela gostaria que acontecesse, e agora passo a palavra ao representante, o senhor prefeito. Dona Terezinha, em momento algum, o município teve a intenção de danificar o patrimônio de vocês. Volto a dizer, né, a intenção da prefeitura, naquela ação das barracas, foi atender a uma determinação jurídica, legal. Como o promotor falou também, uma intimação, uma notificação, ela não caduca. Uma vez notificado para sempre, até que seja cumprida a determinação. E vocês foram notificados. Como o Jean também falou, né, a lei determina que vocês autodestruam aquilo que excede o que é determinado. A determinação é que vocês mesmos procedam na derrubada da parte excedente. Como não foi feito, o poder público teve que se manifestar e fazer, através da notificação que foi encaminhada há algum tempo atrás. Estávamos esperando simplesmente o momento oportuno. Se não foi dentro do seu prazo, mas foi notificado e foi cumprida a determinação. Olha, não, veja bem, o importante é que a gente aqui trata esse assunto de maneira muito respeitosa, né? E tem sido assim. Então, o representante do prefeito está falando, e se alguém aí que está a falar, ou outra pessoa, se tiver tido a sua barraca ou parte dela demolida sem a notificação, eu peço por gentileza que se apresente. Inclusive, aquela já se manifestou, pode ser utilizado né? no poder público. Eu sei que já se manifestou, e é válida, e a verdade dela está mantida. Ela está, né? Agora, tem outras pessoas que tiveram suas barracas demolidas sem a notificação, né? Não vieram, né? Pois bem, então, para que a coisa termine em bom termo, vamos aqui terminar, peço ao doutor Francisco Cabral que conclua, nos dando uma garantia de que não aconteça o que aconteceu com a dona Júlia. Foi bem, por iniciativa do nosso prefeito Edson Sá, ele criou essa Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano justamente para tentar dirimir esses problemas correlacionados tanto ao meio ambiente como à própria estrutura do município. Então, é uma secretaria nova. Realmente o Everton tem razão quando disse que eu não conhecia todo o município. Realmente eu não conheço, mas pretendo conhecer, tá certo? Obrigado, agradeço. No tempo oportuno vamos conhecer. Foi bem. Então, também foi tratado aqui, foi comentado vários assuntos, Lagoa do Catu, muros excedentes. Bom, esses assuntos, eu acho que em outros momentos oportunos, nós estaremos lá à disposição da comunidade e todas as associações para discutir. Afinal de contas, a discussão é válida em todos os sentidos. Aqui mesmo, essa discussão aqui é muito saudável, né? O deputado teve essa iniciativa de convocar todos aqui, a sociedade, o poder público, enfim, para discutir o problema. E eu acho que daqui tem que sair realmente uma solução. E o que a prefeitura quer é a colaboração de todos, no sentido de compreender que nós vamos agir de conformidade com a lei. Em momento algum, a gente vai exceder a lei. O projeto Orla, que foi... um programa que foi compactuado com o Poder Federal, veio justamente no sentido de fazer essa reordenação de toda a orla marítima. E isso será feito de uma maneira ou de outra. Agora, sempre ouvindo a comunidade e as associações.
Em momento algum a gente vai deixar de ouvi-los, não. Pelo contrário, a gente conta com vocês, com a colaboração, o conhecimento da própria região e dos problemas do município, para que a gente possa, junto com vocês, atuar e decidir em favor das melhorias para o próprio município. Pois não. Bom, vamos embora concluir com a pergunta da professora. Eu faço parte do projeto Orla e não foi discutida, essa ação não foi uma ação discutida dentro do projeto Orla, apesar de nos jornais terem colocado como se fosse. Porque nós não discutimos, não foi colocado assim, olha, amanhã a prefeitura vem e vai derrubar essas barracas. Não foi colocado. Outra coisa, o Itacaranha Parque, gente, já foi notificado várias vezes. Quando é que vai começar a demolição dele? Respondendo a sua pergunta, né, eu volto a insistir, foi notificado. A ação que foi tomada foi notificada. E a senhora falou muito bem. Não foi uma ação do projeto Orla. Foi uma ação do Patrimônio da União, que pediu ajustamento da Orla, das barracas. E muitas delas, eu trouxe as fotos aqui para vocês verem, barracas totalmente ociosas, aqui, ó, sem preservação nenhuma, esgoto a céu aberto. Essas barracas é que foram derrubadas. Mas não pode ter saneamento sem haver uma regularização. As barracas não estão regulares. Mas a ideia é essa, dona Terezinha, é chamar todas as associações... Bom, com a pergunta da professora, eu acredito que ninguém do Aquiraz vai receber uma notificação nova, ninguém, enquanto não for demolido a parte notificada do Itacaranha. Ninguém. Né? Nenhuma barraca deverá ser demolida enquanto parte do Itacaranha que está irregular for, que já foi notificado. Né? Isso é uma garantia que nós temos, ou seja, enquanto vocês estiverem passando lá, que a parte que excede aos limites legais estabelecidos pelo Patrimônio da União, enquanto essa parte estiver em pé, nem notificação e nem demolição poderá haver em qualquer parte da prainha. Ei, deputado. Ei, deputado. Porque não é justo. Ou você acha justo, Mariana? Ei, deputado. Quer dizer, então, que o pobre barraqueiro tem a sua barraca demolida e o Itacaranha, que foi notificado, não tenha. Me permita aqui. Quando a prefeitura, só a título de esclarecimento, pessoal, quando a prefeitura solicitou a autorização para a demolição das barracas irregulares, foi colocado no processo e está lá, inclusive, a notificação, não só do Itacaranha, mas também da parte do Beach Park, que entra na coisa. A obrigação da prefeitura é também fazer essa demolição. E nós estamos aguardando também. Viu? Porque a autorização foi muito clara. Irregular tem que tirar. Viu? Agora eu queria só insistir, se me permite, deputado, eu gostaria de insistir na questão do projeto Orla. Não desistam do projeto Orla, porque é a única maneira da gente ter barracas construídas daqui para frente. Não tem outra. Porque o Patrimônio da União, qualquer que seja, não sou eu, o fulano, é a legislação. Nós não podemos autorizar construção nova, a não ser dentro do projeto Orla, com a cessão para a prefeitura e um projeto de ordenamento, que é o que está sendo feito aqui no Vila do Mar, que foi feito em Praia de Boa Viagem, foi feito em Natal, em Macaé, porque é a solução legal. É a solução legal, não tem outra. O superintendente quer autorizar a retirada de uma barraca daqui para fazer em outro local, porque está havendo um deflúvio, está havendo chuva, tem ali um canal pluvial, aí você autoriza, ele corre o risco de não só perder o cargo comissionado, não, de perder o próprio emprego por improbidade. Já houve lá. Quem conhece aqui o Patrimônio da União sabe que já teve colega, auditor fiscal e colega de auditoria, que perderam o próprio emprego. E eu sou um servidor de carreira também. Não é? Concursado. Eu não estou ali de paraquedas. E eu procuro fazer a coisa de acordo com a justiça.
com a legalidade. Eu acho que todos que me conhecem e os que estão me conhecendo daqui para frente estão vendo o meu posicionamento qual é. Enquanto eu tiver apoio para continuar agindo desse jeito, eu vou continuar. Não tendo, eu já tenho tempo para aposentadoria, porque eu estou com essa cara nova, porque eu sou conservado no álcool. Mas qualquer coisa, eu pego o beco e vou para casa. Olha, doutor, se eu puder fazer o que deve ser feito. O que se tira da reunião, Mariano, é que o sinal vermelho que é colocado nas vias, que é para evitar acidentes, ele não identifica que dentro de um carro vem um senador da República, ou vem um deputado, ou vem um governador. Ele é vermelho para todos. No momento em que a praia, que é de uso de bem comum de todos, é invadido por uma construção, nós não devemos saber nem entender se aquele que está construindo é rico, pobre, preto ou branco, não. Do jeito que a dureza da lei é para o pobre barraqueiro, deve ser para o rico empreendedor. Porque aí nós não vivemos na República. A República é de todos e todos estão vivendo sob o império da lei. Se o mar tem a legislação que protege a área de uso de bem comum de todos, ninguém pode invadir. Então eu tiro uma coisa muito singela daqui. Se nós já temos 2 grandes empreendedores, que nós não vivemos sem eles, empregam, são pontos turísticos, mas no momento em que fere a lei, deva ser tratado com os rigores da lei. Do mesmo jeito que alguns foram aqui tratados da maneira que foram, porque estavam infringindo a lei. O que não é correto é outros estarem na mesma situação, ou pior, e o poder público não ter alcançado, ter tido o braço curto para alcançar. Então, se eu estou aqui, dito pelo próprio colaborador da Prefeitura de Aquiraz, pelo doutor Jean, que transparentemente tem se manifestado aqui, dizendo que esses empreendimentos foram notificados e até agora nada foi feito, por que o poder público de Aquiraz tem mão forte para demolir as de vocês e não tem mão forte para demolir as demais? Só um minuto, deputado. Então, a segurança que eu vejo uma segurança muito clara. Não tem tsunami na casa de vocês enquanto ela não aparecer nesses 2 grandes empreendimentos. Né? Não tem, eu não vejo outra maneira. A palavra, 1 minuto. Por gentileza. O poder público, através Existem ações tramitando na justiça que impede que a prefeitura tome a decisão de chegar lá e derrubar. Nós não Tem uma ação tramitando na justiça que a gente não pode chegar lá, ninguém é império da justiça. Ninguém pode simplesmente chegar e ir contra uma determinação judicial que impede essa demolição. Tem que esperar o seu tempo. Vou fazer uma sugestão. O que ele está falando é real. Grande problema no Brasil, um dos grandes problemas no Brasil, é o acesso ao poder judiciário. Já é uma dificuldade para muitos acessar ao poder judiciário. E outro grande problema é ter acesso à justiça. Ter acesso ao judiciário é uma coisa, é entrar com uma ação. E ter acesso à justiça é outra coisa muito mais difícil. Então, o que é que eu aconselho a vocês? É constituir um advogado para ficar na mesma situação do Itacaranha e façam isso coletivamente, minha gente. Se reúnam, contratem um advogado, e tem muita gente boa que quer servir. Eu, inclusive, vou me colocar à disposição para que nós possamos usar um direito que vocês se resguardam e acham que têm, para que a justificativa do poder público seja uniforme. Ou seja, se não mexe no Itacaranha, nem mexe no Beach Park, porque tem ação na justiça, vamos ter ação na justiça também. Né? Então, agora, eu queria, eu proponho isso, porque a justificativa do poder público foi essa, e é muito bem colocada. Quando uma decisão judicial vem, ninguém pode, de maneira nenhuma, descumprir, pode recorrer. Decisão judicial, a gente cumpre e recorre. Né? Ninguém discute. Discute, sim. Cumpre e recorre. Deva ser seu papel. Então,
Por enquanto, nós sabemos que a Prefeitura, zelosamente, nos casos em que notar a irregularidade, autorizada que é pelo Patrimônio da União em fazer a vigilância das praias, né? Notificar todos os que estão irregulares, para que eles possam ou se readequar ou buscar a justiça na prerrogativa de ter aquele direito. Tá certo? Então, eu acho que está... Não, aí só aqui a mesa agora, viu? Mas eu pergunto, reformar dentro do que foi estabelecido no pedido? Deixa eu intervir aqui. Jean, por gentileza. Jean. Esse caso, inclusive, aconteceu na Praia do Futuro também. Teve uma barraca que uma pessoa adquiriu, meio que em escombros, demorou para fazer o aproveitamento e tal, e foi depredada. As pessoas entraram lá e levaram pia, levaram telha, levaram não sei o que e tal. Ele começou a construir e foi feita a denúncia, até por barraqueiro vizinho, aqui na Praia do Futuro. Então, o Patrimônio da União foi lá e aplicou uma multa de em torno de 40 e poucos mil reais, que é pela área, e notificou para retirar. Ele recorreu à justiça, e o mesmo juiz que determinou a retirada de todas as barracas foi o mesmo que autorizou a construção dele. Lá. Porque é a lei. Ele analisou num processo, viu que ele tinha direito de reconstruir a barraca, porque foi fruto de um infortúnio. Ficou lá e as pessoas levaram, que é o seu caso. Então, tem o direito de reconstruir, sim, mas reconstruir no tamanho que está inscrito, na área regularizada. Só que, depois que ele autorizou para que ele reconstruísse na área regularizada, transitou em julgado o processo maior, que manda retirar as 154 barracas. Não é uma incongruência, não, é plenamente explicável. Pois eu não sou advogado, eu sou só engenheiro, advogado tem essas coisas. Vai para um caminho, acha outro ali, né? Aí explica. Mas, enfim, a gente tem que entender, né? Vamos entender. Tá certo, mas é isso mesmo. Ele julgou num caso procedente, porque era um direito dele de reconstruir a barraca. E, no geral, no qual a barraca também estava incluído, não poderia ficar naquela barraca. Quer dizer, então, que ele autorizou reconstruir para derrubar. Exatamente. Exatamente. É isso. Olha, a plateia, o que é que está estabelecido aqui? O poder público, zelosamente, comunicará, notificará todos aqueles que o poder público detecte que está além dos limites estabelecidos na concessão. E aquele que se achar no direito de permanecer como está, tem que recorrer, tem que buscar o Poder Judiciário. E aqueles que acharem que estão e que queiram limitar-se ao que foi estabelecido com o Patrimônio da União, já faz sua reforma para se enquadrar dentro do que foi permitido por concessão da União. Tá, né? Eu entendo assim. Tá, eu entendo assim. Pleno direito, né? Inclusive. Eu estava vendo aqui essa importância da participação da comunidade. Eu me deparei com uma situação igual a essa, parecidíssima com essa, foi na Praia do Batoque. Houve uma decisão judicial para derrubar um acréscimo mínimo. Um cidadão tinha naquela área residencial, já era nativo, e aí ele adaptou, na reserva de extrativismo, ele adaptou a casa dele a um estabelecimento comercial. E aí veio uma decisão judicial determinando a demolição. E poucos metros na frente, essa sim, na beira do mar, tinha uma senhora que obteve uma autorização para fazer uma reforma mínima e estava acrescentando pelo menos 1000% a área que ela recebeu a autorização. E muitas das vezes, a comunidade é quem está próximo, é quem tem condições de denunciar. Nessa hipótese lá, foi a comunidade que chega e diz, como é que você me derruba uma casa, que eu fiz um acréscimo aqui de 30 metros quadrados, e você tem aqui uma cidadã construindo uma casa de praticamente 1000 metros quadrados. E aí, quando você vai olhar a autorização dela só era para fazer uma reforma de conservação. E ela estava extrapolando muito além. E aí você não poderia nunca dizer que o Serviço de Patrimônio da União teria autorizado aquela construção, como era aquela pessoa passava para a comunidade. E essa o grande problema do doutor Sebastião é que com 4 fiscais não dá para pegar tudo. Né? Ou seja, aí é onde a coletividade, que é de todos, isso é de todos nós, não pode permitir. Mas olha, eu acho que a audiência chega ao seu final, ficou estabelecido o que a dona Tereza gostaria que acontecesse, e a prefeitura vai atender, no sentido de notificar, e se as pessoas acharem o direito de brigar na justiça,
deva buscar o Poder Judiciário. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui que prestigiaram a nossa audiência pública, ao doutor Jean, do Patrimônio da União, ao doutor Sebastião.